Vamos falar sobre ética e boas maneiras nas cerimónias fúnebres. Já sabe que pode participar de forma direta através do nosso WhatsApp, partilhar a sua experiência. Se tiver também alguma questão para ser respondida pelos nossos convidados em estúdio. Estão connosco para esta segunda-feira o Dr. Manuel Panzo, especialista cerimonial. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, telespectadores da TPA. Muito bem. Está connosco também o antropólogo José Pedro Tinge. Boa tarde. Obrigado, Vânia. Obrigado, espectadores. Muito obrigada Sejam por terem bem-vindos. aceito o nosso convite nesta tarde de segunda-feira para que possamos também partilhar conhecimento e experiência com a nossa audiência relativamente ao nosso tema. Dr. Panzo, queremos começar por conceitos. Queremos perceber exatamente o que é etiqueta, o que são boas maneiras. Obrigado mais uma vez. Etiqueta não é mais do que o conjunto de boas maneiras, a nossa forma de ser e estar na família, na sociedade, em suma, no nosso dia a dia. Muito bem, que nem sempre é colocada em prática por várias questões e assuntos também. São vários elementos que podemos aqui abordar, não é? Se olharmos para todas as questões, a cultural, a religiosa também, e depois existem as cerimónias fúnebres que acabam por ser oficiais, que normalmente o Dr. Panzo também tem tido esta responsabilidade. Quer partilhar connosco, a nossa audiência, para nós percebermos exatamente como pode funcionar cada uma? Muito obrigado mais uma vez. De fato, nós temos de separar sempre os momentos das cerimônias. Nós temos a cerimônia do Estado, cerimônias oficiais, temos as cerimônias de âmbito religioso, cerimônias do âmbito tradicional. Então não podemos misturar tudo, porque cada cerimônia é uma cerimônia. Nós, no falecimento de um membro do governo, por exemplo, a cerimônia é oficial, mas falecendo um chefe de Estado ou um antigo chefe de Estado a esse nível, membros dos órgãos de soberania, ali já estaremos a falar de cerimônias do Estado, porque na cerimônia do Estado entram momentos no programa que a gente não encontra no programa oficial. Para questões, para as cerimônias religiosas, como aquela é uma cerimônia 100% dirigida pelas entidades religiosas, o qual a sociedade vai cumprir com os princípios da religião. No caso dos cantos, as missas, sim, não é? Depois temos aqui um outro aspecto. Dentro da religião depois temos que subdividir, porque nem todo angolano professa a mesma religião. Depois temos o poder tradicional, que também tem as suas cerimônias fúnebres. Depois, dentro ainda das cerimônias do falecimento, nós temos outro momento, que é o velório. O velório não é mais do que velar o corpo, é exposto e é velado e as pessoas vão homenagear. Quando se fala da cerimônia fúnebre, é o momento em que se realiza, como o próprio nome diz, a cerimônia da despedida do falecido. Ali já vamos encontrar a leitura daquelas mensagens que a gente encontra, que pode também ser oficial, formal ou informal. Então, são estes os momentos do programa, não propriamente para questões de etiqueta, mas sim questões da execução do programa fúnebre. Muito bem, a par deste programa, Dr. Panzo, acredito que em qualquer que seja a cerimónia fúnebre, palavras como respeito, empatia e solidariedade devem fazer parte automaticamente. Sim, nós quando recebemos comunicação do passamento físico de um concidadão ou uma pessoa próxima, o primeiro momento é sabermos irmos saber qual é a sua religião, qual é a sua proveniência em termos de nascimento, se é do norte, se é do sul, se é do leste, se é do oeste. Então temos que primeiro saber quais são os hábitos e costumes daquela zona. Qual é a religião que a família professa e ele próprio. Então depois de termos isto, e quais são os seus hábitos e costumes, para também depois colocarmos a questão da vestimenta. Porque o funeral fúnebre, para nós, são aqueles momentos em que devemos manter o respeito
o falecido, por mais que tenha sido daquele que a sociedade condenou, mas no momento da partida também precisamos criar essas condições para ser despedido condignamente. Exato. Ali, desde a vestimenta, quer o homem como mulher, precisamos sempre nos preocupar com aquela situação da decência, porque nós não vamos nesses atos numa condição de indecência. Então são os passos que devem ser marcados sempre, saber de facto aonde é que vamos. A parte da decência, não é porque está a falar em indumentárias, Dr. Panzo, a questão também das próprias cores de roupas que devem ser utilizadas para aquilo que é ética, de costumes e boas maneiras para as cerimónias fúnebres. Normalmente o ideal são tons mais escuros. Este não é uma imposição. Nós temos dito em protocolo cerimonial, quando se determinam algumas condições para um evento, não é que seja uma imposição, é um indicativo. Por exemplo, para uma cerimônia oficial, uma cerimônia fúnebre de caráter oficial, se a comunicação, não vamos dizer convite, mas há um programa que é feito e no final diz traje formal. Mas isto não implica que todos sejam obrigados a ir de traje formal. E há programas que trazem indicativo traje formal escuro. É mais para aquelas entidades que recebem o programa de forma oficial. Os que vão em espécie, não se trata de convidado, mas aqui fica subentendido. Aqueles em que quando chega na cerimônia há uma preocupação de serem recebidos e acomodados. Estes devem seguir um determinado padrão. Mas também aqui, por mais que diga traje formal escuro, mas depois entramos naquela parte religiosa e tradicional. Não vamos impor uma igreja, uma entidade religiosa que usa cor branca, e que nós em Angola temos várias religiões que usam branco, verde, então não vamos impor que coloquem roupa preta, mas aquele é um indicativo para aqueles que devem estar, por exemplo, os membros do governo, os deputados, a esse nível. E dentro dos deputados, depois há um parênteses, porque o deputado, a Assembleia Nacional é um espaço de diversidade cultural. E dentro da Assembleia não pode haver também imposição. Por quê? Porque os deputados vêm de várias tradições e de várias regiões, então ali... Então são esses momentos. Para questões dentro de uma cerimônia tradicional, também nós vamos obedecendo e temos que estudar quais são os hábitos e culturais daquele. Vamos, por exemplo, nós em Angola, a nível do Uambo, temos um reinado, o reino do Bailundo. Se naquela região houver alguma cerimônia dessas, nós temos que fazer uma pesquisa ou consultar as pessoas, saber como é que são realizadas as cerimônias no rei do Bailundo. Conhecer para que haja um melhor enquadramento. Para que a gente não esteja distanciado dos procedimentos da cerimônia que vamos encontrar. Se for numa igreja, temos de saber. Há igrejas, como dissemos, não vou citar nomes das igrejas, por sob pena de discriminar determinadas igrejas, porque nós, quando estamos em programas, também temos que ter esse cuidado de não discriminar. Mas das várias de igrejas que Angola tem, cada uma tem a sua forma de vestir, a sua forma de ser e estar. Então, é a partir dali, cada igreja onde vamos, temos que saber o que é que eles fazem. Para o melhor enquadramento. Para melhor enquadramento.